Paz seja convosco, povo de Deus, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui para mais uma mensagem, mais uma oportunidade que Deus nos concede de podermos fazermos menção da sua palavra, fazermos o uso da sua palavra. E nessa oportunidade eu quero falar sobre ouvindo a voz no jardim. E nós vamos ler o livro de Cantares, capítulo 8, o verso 13. Cantares, capítulo 8, o verso 13, que diz assim: Ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Amém? Palavra essa escrita por Salomão, o grande rei de Israel, um dos maiores reis que existiram em Israel, consagrado, abençoado por Deus. E ele escreve o livro de Cantares na época mais assim romântica da sua vida, quando ele conhece uma bela jovem, Sulamita, e ele se apaixona por essa jovem e ele vai tentar de todas as formas suas investidas contra essa assim desconhecida, que a gente poderia dizer assim, que era uma das responsáveis do jardim aonde Salomão provavelmente ele era dono. E essa jovem, junto com os seus irmãos, eram responsáveis de cuidar desse jardim. Quando Salomão sai para visitar, sai para conhecer, sai para inspecionar, vamos dizer assim, uma de suas vinhas, ele encontra essa bela jovem, ele se apaixona por ela. E ele vai de todas as formas se investir contra ela, mas não vai ser fácil não. Salomão, mesmo sendo rei de Israel, as suas investidas não são fáceis. A Sulamita não se mostra fáceis diante das investidas de Salomão. Tá? Salomão, como diz no livro de Provérbios, ele procurou fazer de tudo. Ele procurou estudar sobre todos os assuntos existentes, ele procurou também criar invenções e plantar também jardins. A Bíblia faz menção a isso no livro de Provérbios, que Salomão ele teve o cuidado de investigar, de estudar e também praticar tudo aquilo que ele tinha conhecimento daquela época. E uma das principais tarefas de Salomão era jardim. E um jardim, ele é um espaço planejado, normalmente ao ar livre, para exibição, cultivação e apreciação de plantas, flores e outras formas de natureza, existindo pelo menos desde a época dos egípcios. Então Salomão ele tinha essas plantações de jardim em uma de suas fazendas, em um dos seus territórios, e ele sai um dia na sua carruagem, na sua liteira, a Bíblia chama de liteira, a liteira de Salomão, uma carruagem preparada para levá-lo aonde ele queria, aonde existia ali naquela liteira um trono, onde ele era feito totalmente de ouro, e foi feito especialmente para essas saídas do palácio e ir visitar até os seus jardins, aonde os homens carregavam no ombro, nessa liteira,
acompanhado dos seus militares, acompanhado dos seus soldados, né? E acompanhado também dos seus superintendentes, das pessoas do seu reino mais importante, que muitas vezes o acompanhavam até essas andanças de Salomão, vamos dizer assim, até esses territórios. E uma dessas viagens e uma dessas andanças de Salomão pelos jardins, ele observa e ele vê uma jovem totalmente diferente das mulheres que Salomão ele tinha conhecido, ele tinha visto, presenciado com seus próprios olhos. Quando Salomão coloca os olhos nessa mulher, ele fica completamente apaixonado, ele fica completamente louco por ela e tenta de todas as formas, de todas as investidas contra ela, que eu já falei, que não foram, a mulher não se fez de fácil, muito pelo contrário. Salomão vai, dentro das investidas, ele vai ter uma dificuldade muito grande, né? Mas ele, com jeito, com sabedoria, ele consegue ganhar essa mulher, ele consegue levar essa mulher para o seu palácio, ele consegue se envolver, ele consegue se relacionar com a Sulamita. Isso a gente vê no versículo 14, que diz assim: olha, vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Ou seja, no verso 14, ela já é a esposa de Salomão. Ela já está chamando ele para o momento íntimo, para o momento de intimidade, para o momento de relacionamento, tá? No seu palácio, no seu quarto de amor. Tá? E no verso 13, são as próprias palavras de Salomão. É o próprio Salomão que está falando no verso 13. Ou seja, é como se fosse uma despedida de Salomão. Ele se despedindo de sua noiva. Tá? Mas ela chama por ele, clama por ele, e ele responde. Tá? Duas personagens predominam nesse dramático e verdadeiro cântico de amor. Salomão, cujo reinado é mencionado 5 vezes, aparece como o amado. Salomão aí é representado pela expressão o amado. A jovem sulamita, do capítulo 6, verso 13, aparece obscuro. É muito provável que ela morasse em Sunem, 5 quilômetros ao norte de Jirel, na parte mais baixa da Galileia. É provável que essa sulamita, essa jovem, não confundamos com sunamita, a mulher lá de Sunem, da época de Eliseu, que ressuscita o filho da viúva de Sunem, aqui é sulamita. Tá? E outros personagens de menor relevância representam diferentes grupos nesse livro. Primeiro, as filhas de Jerusalém, que a gente tem que dar uma atenção especial, que era uma equipe de servos do palácio. Tá? A bênção de Deus sobre a união do casal a gente encontra nesse livro de Cantares. A bênção de Deus sobre a união do casal, porque quem abençoa o matrimônio, quem abençoa o casamento é Deus. Deus é que ordena, Deus é que abençoa o casamento, e é um mandamento dado por Deus, desde lá de Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, a sua esposa,
e ambos se tornarão uma só carne. É isso que a Bíblia diz. Então, Deus é que abençoa a união do casal. É Deus que abençoa o casamento. No livro de Eclesiastes a gente vê o cordão de 3 dobras. Também a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. E Deus no meio, ou seja, 3, o cordão de 3 dobras. Tá? Família é projeto de Deus. Relacionamento é projeto de Deus. Casamento é projeto, é propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E o discurso dos irmãos da Sulamita, que a gente encontra no capítulo 8, a partir do versículo 9, do verso 9, e do verso 8, e a partir do verso 9 do capítulo 8. Amém? Então, quando a gente lê o texto de Cantares, capítulo 8, o verso 13, a ideia que a gente tem é que como se fosse, falando de jardim, é como se Deus estivesse lembrando do jardim do Éden. É como se Deus estivesse trazendo à memória algo que pudesse nos dar esperança, justamente a criação do homem no jardim do Éden, de Gênesis capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, olha, e plantou o Senhor Deus, né, um jardim no Éden, ou seja, quem plantou o jardim no Éden, no território que já existia, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que plantou o jardim lá no Éden. O lugar já existia. O lugar era o território, é o Éden. Quem plantou o jardim naquele território, naquele lugar, foi o próprio Deus. E o que Deus faz? Deus colocou o homem naquele lugar. Olha o que a Bíblia diz. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs nele um homem que havia formado. Ou seja, Deus forma o jardim, Deus cria o jardim, prepara o jardim e coloca o homem que ele havia criado. Ou seja, o jardim foi Deus que nos deu para nós cuidar. Foi Deus que nos deu o jardim para que eu e você possamos cuidar desse jardim. O jardim aí pode ser a igreja, o jardim aí pode ser a nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Como é que nós estamos cuidando do nosso jardim? Como é que nós estamos cultivando o nosso jardim? Como é que nós estamos preparando esse jardim? Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta da nossa administração. E cuidar do jardim é uma administração da qual Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Então, no versículo 9 diz assim, olha, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis. Além de Deus criar o jardim, ele colocou todo o alimento necessário para o sustento da vida daquele homem. Colocou árvores, colocou o alimento, colocou o sustento para o homem naquele jardim. Tá? Agradáveis à vista e boas para alimento, olha aí. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou, pois, no versículo 15, diz assim do capítulo 2, e tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha aí a nossa responsabilidade. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso jardim? O
que é que nós estamos fazendo com o nosso jardim, com o jardim da qual Deus colocou sobre as nossas mãos. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9, versículo 10, diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? E o homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Olha só, chamou Deus ao homem, ou seja, Deus vinha no jardim falar com o homem todos os dias. Todos os dias Deus vinha conversar com o homem, e o homem ouvia a voz de Deus no jardim. E o homem ouvia a voz de Deus no jardim. O privilégio que o homem tinha de ouvir a voz de Deus. E hoje eu tenho visto que muitas pessoas estão pensando que estão ouvindo a voz de Deus, mas na verdade elas estão ouvindo outro tipo de espírito, outro tipo de vozes. O homem tem que ouvir a voz do seu Criador. O homem tem que ouvir a voz do seu Senhor. O homem tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Deus, o homem é um ser privilegiado. Porque é o único que consegue, que tem esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas o que acontece? Muitos dos nossos ouvidos, eles estão tapados. Eles estão sujos. Muitos dos ouvidos estão doentes. Muitos dos nossos ouvidos estão fracos, tímpanos perfurados, não conseguem ouvir a voz de Deus. Deus saía para falar com o homem, que privilégio. E Deus pode falar com você, no nome de Jesus. Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você de maneira audível, de maneira poderosa. Ou por sonhos, ou por visões, ou por palavra direcionada, ou falar ao teu coração, ou ao teu ouvido. Escute a voz de Deus. Escutem a voz de Deus, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que nos formou e aquele que nós devemos ouvir todos os dias, que é a voz de Deus. Amém, queridos? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque é no jardim que Deus vai falar. É no jardim que Deus quer falar com a gente. Jardim é a nossa igreja, a nossa casa, é o nosso relacionamento que nós temos com Deus, pessoal, intransferível, intangível. É o relacionamento íntimo que nós temos com o nosso Deus e nós queremos ouvir a voz dele. Não ouvir a voz de espíritos enganadores, que os nossos ouvidos sejam bloqueados para essa praga, para essa peste, que possamos simplesmente ouvir a voz de Deus de maneira poderosa. E aí Adão, o que ele faz? Ele ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Por quê? Porque o pecado que ele tinha cometido fez ele fugir, fez ele se esconder da presença de Deus. O pecado, quando não é confessado, ele gera na nossa vida uma vida de fuga,
uma vida de medo, de escuridão, de fracassos e de derrotas, porque estava nu, porque eu estava fugindo, porque eu errei, porque eu falhei. Tive medo, temor, perigo, apreensão, desespero, agonia. O que eu vou fazer agora? Me escondo, me isolo, me sinto só, me sinto fracassado, derrotado, sem ninguém. Porque é isso que acontece com pessoas que não ouvem a voz de Deus. É isso que acontece com pessoas que não dão ouvido à voz de Deus. Elas se sentem desesperadas, elas se sentem fragilizadas, elas se sentem numa escuridão, num medo, num pavor. Elas tentam se esconder, mas não conseguem. Enquanto essa agonia, esse desespero não sai, esse peso, enquanto nós não confessamos os nossos pecados, enquanto nós confessamos as nossas iniquidades, as nossas transgressões, para que Deus venha nos perdoar, para que Deus venha nos lavar. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Muita gente ouvindo voz que não é de Deus. Muita gente ouvindo voz que não é do Espírito Santo, do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, não crê, não sabe o que é. Mas nós sabemos do Espírito Santo. Nós sabemos da verdade. Nós sabemos quem é o Espírito de Deus. Nós sabemos o que ele representa na nossa vida. E nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém? Ó tu que habitas nos jardins. Quem é que habita nos jardins? Deus. Deus que habita nos jardins. Ou seja, o que Salomão ele está dizendo? Ele está querendo dizer que existe um ser, existe uma pessoa que habita no jardim, que é Deus, que conversa com a gente, que se relaciona conosco. É Deus, e nós precisamos ouvir a voz desse ser pessoal no jardim, na igreja, na congregação, em casa, no nosso trabalho, do que habita nos jardins. Aí o que ele diz? Os companheiros, né? Os companheiros, os colegas pastores de Salomão, ou as filhas de Jerusalém, ou aqueles que acompanhavam a noiva até Jerusalém. Tu que habitas nos jardins, palavra proferida pelo próprio Salomão, chamado de amado. Amém? Salomão é chamado aqui de amado, o amado meu, ou seja, intimidades. Salomão tinha intimidade com a esposa dele aqui, a Sulamita. Ele tinha respeito, ele tinha amor, principalmente, para com a sua esposa. Fidelidade, paixão, compromisso. Salomão tinha com a sua esposa. Ele está dizendo, fazendo uma comparação, fazendo uma analogia de Cristo com a igreja. Por quê? Porque a oração a Cristo não deve ser restringida enquanto a igreja se ocupa no serviço entre os homens. Não precisa ser restringidas. Nós devemos orar, nós devemos buscar a face do Senhor, do dono da igreja. Amém? Então ele está dizendo, olha,
Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Ou seja, as pessoas na igreja, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, como aqui no livro, as pessoas estão atentas para ouvir a voz de Deus. As pessoas que vão para a igreja, as pessoas que vão para uma celebração, tudo que elas querem é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz daquele que habita nos jardins. Senhor Deus. Senhor Deus. Aí olha o que ele diz. Faze-me, Salomão está dizendo, faze-me também ouvi-lo. Ou seja, Salomão está dizendo, eu também quero ouvir a voz dessa pessoa que habita no jardim, desse ser que habita no jardim, fazendo uma comparação lá com o Éden. Amém? Faz-me também ouvi-la. Eu também quero ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas hoje na igreja que elas vão para a igreja e elas ficam desatentas, elas ficam desligadas, elas brincam mais com o seu celular, elas brincam mais com os seus filhos, elas dão mais atenção para os seus filhos, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, do que em ouvir a voz de Deus. Isso que é verdade. Em ouvir a voz de Deus. O próprio Salomão está desejoso por ouvir a voz daquele que habita no jardim. Faz-me também conhecer, faz-me também ouvi-la. Eu quero ouvir a voz daquele que habita no jardim. Amém? Esse texto, esse livro, pinta a beleza de um amor puro entre um homem e uma mulher, que amadurece e se transforma em uma imorredoura devoção mútua. A mensagem básica é a pureza e o caráter sagrado do amor e do casamento. Mensagem essa muito necessária em nossos dias, de casamentos desfeitos e de divórcios fáceis. Ao mesmo tempo, o cântico relembra-nos que, por detrás de todo amor humano puro, está o amor e o mais profundo amor que existe. O amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para redimir os pecadores. E o amor do Filho de Deus, que sofreu e morreu por sua noiva, a igreja. Não existe amor maior do que esse. Esse é o verdadeiro amor de Deus por nós. Nós devemos buscar um amor puro, sincero e verdadeiro dentro do nosso casamento. Uma união estável, agradável, para que seja referência para as outras pessoas, referência para os ímpios, e o verdadeiro amor que se revela em Cristo Jesus, que morreu por nós para nos redimir, e a igreja, que somos nós. Cristo morreu por sua noiva, que é a igreja. Amém? Cristo morreu pela sua noiva, que é a igreja. E que nós também possamos nos entregar ao nosso relacionamento com Cristo, com as nossas esposas, de maneira prazerosa, de maneira sincera, verdadeira, que possamos nos entregar, nos relacionar com Cristo e com a nossa esposa de maneira
sábia, de maneira inteligente, de maneira constante, de maneira verdadeira, tá? Para que esse amor ele venha se expandir cada vez mais, esse amor ele venha ser correspondido cada vez mais, para que cresça, né, entre o casal, entre Cristo, entre Jesus, tá? Que esse amor ele venha prevalecer de uma maneira poderosa. Nós oramos por isso, tá? Para que os casais sejam bênção de Deus, para que a família seja bênção de Deus no seu relacionamento, no seu convívio, tá? E na igreja também, porque Cristo, ele morreu pela igreja, pela noiva, que é a igreja, e nós devemos também fazer tudo para proteger e guardar a nossa família, o nosso relacionamento, o nosso matrimônio, em nome de Jesus. Que eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Fico com todos, com a paz de Cristo, e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima.